que é a Bíblia? São os escritos religiosos do antigo povo de Israel, dos judeus, como dizemos, até o tempo em que viveu um judeu chamado Jesus de Nazaré. Para nós cristãos que acreditamos que Jesus foi e continua sendo o nosso Salvador, os últimos escritos da Bíblia são os escritos que dão um eco imediato de sua ação e vida, a saber, os 4 evangelhos e os escritos referentes a seus discípulos imediatos, que são chamados os apóstolos, entre os quais se destaca o apóstolo Paulo. E com isso devemos fazer uma primeira distinção, porque não todos os que conheceram Jesus acreditaram que ele era o Salvador. Os que não acreditaram nele continuaram judeus, e estes aceitaram, entre aqueles escritos bíblicos, aqueles que dizem respeito às suas tradições judaicas antigas, antes do tempo de Jesus. Podemos chamar isso as escrituras judaicas. Aqueles, porém, que acreditaram em Jesus, chamaram-no de Messias, ou que na língua grega, que era como o inglês daquele tempo, se diz Christos. E, por isso, esses seguidores de Jesus foram chamados cristãos. E os escritos que eles guardaram a respeito de Jesus e os seus primeiros seguidores são, então, as escrituras cristãs, escrituras judaicas, escrituras cristãs. Essas duas partes da Bíblia são também conhecidas como o Antigo e o Novo Testamento, mas isso exige alguma explicação. O ouvinte não me leva mal que eu explique algumas coisas elementares, porque o conhecimento em torno da origem da Bíblia é geralmente muito fraco. Na origem da memória do povo de Israel está uma experiência religiosa que foi vista como um pacto entre o povo de Israel e Deus mesmo. E este pacto é geralmente chamado de aliança. Mas outra palavra para dizer aliança pode ser testamento, ou seja, um pacto atestado pelos dois partidos que o concluem. No caso, Deus e o povo de Israel, o antigo povo das 12 tribos. Este povo passou por uma experiência ao mesmo tempo trágica e esperançosa. A experiência da libertação da escravidão do Egito. Por volta do ano 1200 antes de nossa era, ou antes de Cristo, esse povo vivia escravizado no Egito. Mas, pela liderança de seu herói Moisés, que teve um chamamento de Deus, o povo foi conduzido através do Mar Morto e do deserto do Sinai, que separam o Egito do território hoje chamado Israel, Palestina. Essa saída do Egito e a travessia pelo deserto foram chamados o Êxodo. E durante este Êxodo celebraram um pacto com Deus que os protegeu. Esse pacto é chamado a primeira ou antiga aliança, aliança dos tempos antigos. Na realidade, também outros momentos receberam o nome da aliança. Por exemplo, os pactos de Deus com os patriarcas Noé e Abraão. Mas a antiga ou primeira aliança, por excelência, é aquela do Monte Sinai, no Monte Horebe, mediada por Moisés. Este recebeu de Deus também a lei para o povo e as 10 cláusulas fundamentais, os 10 mandamentos, foram gravados em tábuas de pedra que foram depositadas na
Arca da Aliança. Esta Arca da Aliança foi guardada no santuário móvel, a tenda do tabernáculo que os israelitas armavam nas suas etapas no deserto e mais tarde no templo de Jerusalém. Até o momento em que este foi destruído pelos babilônios de Nabucodonosor em 586 a.C. Essa lei, 10 mandamentos e as demais leis, não eram um código jurídico como às vezes se pensa. Era chamado a Torá, e Torá significa instrução, ensinamento, educação. Era o que hoje chamaríamos um caminho de vida. Esse caminho da vida foi registrado em 5 rolos de papiro e por isso foi chamado mais tarde em grego de Pentateuco, o que significa 5 rolos. A estas escrituras foram depois acrescentadas outros relatos e as palavras dos profetas, os mestres espirituais de Israel que cuidavam da observância da Torá. E foram acrescentados também alguns rolos chamados simplesmente de escritos, contendo sabedoria, provérbios, até poesia, como o Cântico dos Cânticos. Assim constituíram-se as 3 partes da Bíblia de Israel: a lei, os profetas e os escritos, aquilo que os judeus hoje chamam o Tanakh. Essas foram as escrituras conhecidas e guardadas também por Jesus e seus discípulos, que eram todos judeus. E o apóstolo Paulo, que era judeu também, diz ao seu discípulo Timóteo que elas são úteis para a nossa salvação. Por isso, esses escritos dos judeus estão ainda nas nossas Bíblias, juntamente com os escritos cristãos, aos quais nós chamamos de Novo Testamento. Novo Testamento não quer dizer que as escrituras antigas não valem mais. Se fosse assim, nem deveriam estar em nossa Bíblia. Novo Testamento deve ser entendido como nova aliança, a aliança renovada, anunciada pelos profetas Jeremias e Ezequiel, porque a primeira aliança estava sendo negligenciada. É, portanto, uma renovação da aliança, não uma mera restauração, e sim um melhoramento, como diz o profeta Jeremias, porque para ser vivida melhor, não basta ela estar gravada em tábuas de pedra. Ela tem que estar gravada na mente e no coração. E quem, pelo menos segundo os que nela acreditam, foi o renovador dessa aliança, foi Jesus de Nazaré. Os cristãos são aqueles que acreditam que Jesus viveu a aliança do modo mais perfeito e assim nos mostrou o verdadeiro caminho da salvação. Por isso, os cristãos incluem na Bíblia a Antiga e a Nova Aliança, o Antigo e o Novo Testamento, sendo que o Novo nos mostra como o Antigo deve ser entendido e vivido, não ao pé da letra, mas segundo o Espírito de Jesus.